Boa tarde, meu nome é Vinícius, eu sou professor de História, Geografia, Filosofia e Sociologia do Fundamental 2 ao Médio, na rede pública e privada aqui no estado de São Paulo. Eu sou professor concursado da Prefeitura de São Paulo e também sou professor da Rede SESI de São Paulo. Já sou professor há mais de 20 anos e estou aqui agora fazendo as graduações correlatas, né, a segunda graduação aqui em pedagogia. Tá? O meu trabalho de conclusão de curso, monografia, o meu trabalho desta segunda graduação tem o tema Estratégias para a Alfabetização de Crianças no Ciclo de Alfabetização. Tá? E esse é um assunto que sempre mexeu muito comigo, porque dentro do ensino de História e Geografia principalmente, é um assunto que dentro de sala de aula a gente trabalha muito no processo de como as crianças vão aprender, como que esses alunos, como esses estudantes vão aprender e qual a forma de levar determinados assuntos para que ele fixe a aprendizagem, para que ele desperte o interesse e motiva ele para a aprendizagem. Tá? Nós estamos num mundo que acaba disputando muito com as telas, disputando muito com os recursos audiovisuais, disputando muito com os videogames, com os shorts do YouTube, com o TikTok, com o Instagram. Então, você construir uma sala de aula em um ambiente tanto formador quanto alfabetizador é cada vez mais complexo e mais difícil. Tá? Então, a alfabetização é uma das etapas mais marcantes e fundamentais da formação educacional de uma criança, pois representa sua entrada no universo da linguagem, escrita e no mundo do conhecimento. Alfabetizar significa dar condições para a criança compreenda, interprete e transforme a realidade em sua volta. Então, dentro dessa estrutura, é muito importante dar os louros necessários ao processo de alfabetização. Você alfabetizar um ser humano, além de ser algo incrível, também fomenta a dignidade. Né? Essa pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, não sabe interpretar texto, você dando dignidade a ela, dando cidadania a ela vai conseguir aí trabalhar, estudar, construir família, se alimentar. Então, o primeiro grande passo para que um ser humano tenha condições funcionais de produzir a sua subsistência é com a alfabetização, certo? Então, o meu trabalho ele se inicia num primeiro momento falando da importância da alfabetização, e aí eu vou falar um pouquinho do desenvolvimento integral, dos desafios atuais e da base teórica, tá? Com foco na BNCC, né? A compreensão da leitura e da escrita e da consciência do que é esse mundo dentro das habilidades e competências que nós temos aí, certo? Então, desenvolvimento integral, a alfabetização vai além do ensino de letras e palavras. Aqui tem uma palavra muito importante que é a autonomia, né? O pensamento crítico e a autonomia intelectual da criança. A gente já vai falar disso mais na frente. Os desafios atuais, né? Os dados do SAEB no Brasil não são bons e como que a gente pode fomentar esse processo alfabetizador e também os indicadores que nos ajudam aí a ter um diagnóstico da realidade dessa alfabetização no Brasil, e a base teórica, né, com Vygotsky, Freire e Bakhtin. Na medida em que esses três autores, e eu uso Pierre Bourdieu com Capital Educacional, antes deles, me ajuda imensamente quando fala de capital educacional, dentro de uma alfabetização que prega autonomia e organização para a aprendizagem. Tá? Num segundo momento, eu vou falar nesse trabalho de conclusão de curso sobre as metodologias ativas. Tá? O que tem hoje na vanguarda, filho de um processo de estudo da neurociências, de como que esse aluno pode aprender tanto história, geografia, matemática, química, física e também se alfabetizar, é o processo das metodologias ativas. As metodologias ativas rompem com o modelo tradicional, colocando o aluno no centro do processo. Né? Segundo Freire, ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo. Né? Então aqui ele vai falar da aprendizagem significativa, e essa aprendizagem significativa é uma alfabetização voltada à semântica do aluno, o que ele tem ali na realidade dele e com as palavras que ele vai usar no seu dia a dia, correto?
Então, o Paulo Freire, que desenvolveu esse modelo alfabetizador que é usado no mundo inteiro e elogiado também no mundo inteiro, de alfabetizar de acordo com a realidade da criança, né, de acordo com a situação que ela vive ali. Né? É contextualização na veia, contextualização dentro de um processo de alfabetização e de ensino e aprendizagem. Na sequência, o Vygotsky reforça que o aprendizado ocorre primeiro no nível social e depois no individual. Ou seja, o aprendizado ele é um nível externo e depois nós vamos trazendo isso para o nosso interior, né? Interiorizando esse processo de aprendizagem. Por isso que é tão importante as interações sociais. As interações sociais, desde a pré-história, fomenta a aprendizagem, desenvolve a cognição, desenvolve o processo de solução e resolução de problemas. Né? Então, dentro da estrutura da metodologia ativa, na alfabetização, nós vamos caminhar aí nesse trabalho por 3 elementos. Aprendizagem baseada em projetos, gamificação e rotação por estações. Falando muito rapidamente desses 3 processos, a aprendizagem baseada em projetos ela tem relação com a pesquisa. Né? Eu tenho um problema, busco uma solução para esse problema e a pesquisa e o levantamento de dados e as hipóteses são os elementos que ficam no meio do caminho. Importantíssima para que eu chegue no final com uma solução do problema ou próximo disso. Tá? Então, proponho o ensino por meio de investigação de temas significativos, estimulando a leitura, escrita e pesquisa em contextos reais. A gamificação, que é a palavra, talvez uma das palavras mais ditas hoje no ambiente escolar, né? De você construir jogos ou usar jogos ou construir formas para que esse aluno aprenda. Me permita falar algo sobre a gamificação, no sentido de que a gamificação ela constrói uma relação interessante de vitória, derrota, que ajuda a essa criança a ser inserida no meio social, mas também numa condição de ter sucesso ou os fracassos, e isso vai condicionando a criança a buscar aquele conhecimento. Né? Então, a gamificação não pode ser muito difícil, mas também não pode ser muito fácil. Então, esse meio termo, dentro dessa característica lúdica, é interessante para que a criança assuma os seus riscos e busque novos desafios, certo? E num foco de aprendizagem voltada principalmente para a autonomia. Rotação por estações, né? Organiza a sala em diferentes espaços de atividade, permitindo o trabalho mais dinâmico e personalizado para diferentes níveis de aprendizagem. Então, a rotação por estações tem as mais tradicionais, que você pode dividir a sala com 4, 5 atividades dentro do mesmo tema, e o aluno ali ele passa por um momento de construção de palavras, ou de resolução de um problema matemático, ou uma interpretação de um texto, ou uma charada, ou um entendimento de uma charge, para ter um conhecimento produzido, avaliado ou adquirido no final. Esses momentos o movimento do aprender, né, que tanto a gente fala na Prefeitura de São Paulo quanto do SESI, ele fixa a aprendizagem e torna a aprendizagem sinestésica, né, cria um bom momento, cria um momento de aprendizagem e um momento bom para o aluno, um momento feliz. Né? E a gente sabe que quando a gente aprende com esses momentos felizes, nós condicionamos o nosso cérebro a fixar essa aprendizagem, né? As ligações neurais ficam mais rígidas, mais estruturadas. Tá? E as rotações por estações ela é muito interessante nisso. Uma outra rotação por estação que também vem sido muito usada, inclusive de um jeito lúdico também, até em shopping centers, em locais de eventos, de cultura pop, de cultura geek, são as escape rooms, né? Que são salas que você tem um problema ali central de todos, que é fugir, e ali você distribui nessa sala várias pistas que o jogador vai ter que resolver para poder sair daquela sala. E nessas pistas, nessas perguntas e respostas trabalhadas ali em conjunto, você pode fomentar a aprendizagem. Né?
Na sequência do meu trabalho eu falo sobre o uso de gêneros textuais na alfabetização, né? A função social da linguagem, a diversidade textual e a avaliação formativa. Tudo com foco e estruturado pela BNCC, né? A função social da linguagem, o trabalho com gêneros textuais aproxima o aluno do uso prático da linguagem escrita. Tá? Então, a função social da linguagem é o quê? O que ele aprende, a leitura e a escrita e a linguagem, como um formador e na transformação de um ser humano funcional. Tá? A diversidade textual, que é bem interessante, você pode trabalhar roteiro de games, roteiros de jogos, construção de jogos de tabuleiro, construção de jogos de RPG, anime, mangá, quadrinho, filmes, produção de documentários. Então, o gênero textual e a diversidade textual é importante porque o texto não está só no livro didático, o texto não está só no livro paradidático, o texto está em tudo. Né? Ler o mundo que você vive é muito importante. E avaliação formativa. Né? O que o aluno vai produzir deste processo de aprendizagem, que é de vital importância para a funcionalidade dele e para a vida dele. Já indo para a parte final do TCC, do artigo, da monografia, né? A interdisciplinaridade na alfabetização. A alfabetização não pode ser restrita ao ensino da língua, em sua dimensão técnica. Né? Então, como que dentro desse ambiente alfabetizador e formador, eu vou relacionar a história, a geografia, as ciências, as artes, né? A matemática. Então, a interdisciplinaridade ela é de vital importância, né? Ela é de vital importância porque ela mostra para o aluno e já passa para ele, para o Fundamental 2 e para o médio, que o conhecimento não está em lacunas, não está em caixinhas, não está fechado, que o conhecimento ele é expansivo, né? Que o conhecimento ele é direcionado e redirecionado. Tá? E na sequência disso, a língua portuguesa, por exemplo, isso aqui é um exemplo, né? Leitura e produção de diferentes textos, gêneros textuais, a matemática, resolução de problemas e estratégias, as ciências, experimentos e relatórios de observação, e as artes, expressão criativa e leitura de imagens. E qual o papel desse professor alfabetizador? É um professor que é centro do processo alfabetizador. Né? Então ele é um observador atento das dificuldades dos alunos, ele é um mediador dessa aprendizagem, com muito foco na leitura, na escrita, na escuta e na oralidade, fomentar a oralidade. Né? Modelo leitor e escritor, um professor que pesquisa, um professor que lê, um professor que mostra interesse, né? Que vende ali o seu pão, e o pão dele é a alfabetização. E o profissional em formação contínua, né? Sempre estudando, sempre trabalhando. É uma pena que o vídeo tenha só 15 minutos, porque isso aqui também é um dos grandes problemas que nós temos hoje em dia, porque nós temos hoje uma grade curricular, uma estrutura de ensino no qual o professor ele não tem tempo para estudar, né? Com salários cada vez mais baixos e a posição social desse professor, ele não tem tempo para estudar e para preparar boas aulas. Os desafios e as possibilidades, né? Turmas numerosas, escassez de recursos pedagógicos, né? Tempos limitados, formação docente insuficiente, né? E possibilidades de superação, né? Valorização do trabalho, o trabalho do docente, planejamento colaborativo. E finalizando, né, as considerações finais aí do meu trabalho, que é alfabetização com metodologias ativas, diferentes gêneros e textos, a interdisciplinaridade, que é de vital importância nesse processo alfabetizador, né? E o papel do professor, quem que é o perfil do profissional que nós queremos e qual o perfil do profissional que nós vamos trabalhar para formar e potencializar a alfabetização no nosso país. Agradeço de coração aí a possibilidade do trabalho, do estudo, né? É minha área de pesquisa aí, então pude mostrar um pouquinho e bem resumido a área de pesquisa que eu tenho aí dentro dessa área de didática, neurociência e formação de professores também. Muito obrigado.